Paulo Delta, meu amigo Paulo, que está aqui no nosso chat praticamente todo dia, prestigia a TC News, acompanha o nosso trabalho e é um estudioso dos mais profundos de mercado financeiro. Vai conversar com a gente pelos próximos minutos, reinventando as estratégias de opções. Afinal de contas, você vai nos provar hoje, Paulo, que estar vendido em opção pode ser uma baita estratégia para de duas uma. Ou ganhar dinheiro no curto prazo e não acontecer nada, ou comprar ações baratíssimas. Vamos entender qual que é a lógica disso, Paulo. Por que estar vendido em opções faz sentido? Bem-vindo e bom dia. Leozinho, satisfação de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha, a emoção é tão grande que o meu quadro caiu agora, olha isso, ao vivo. Mas é uma honra, porque é uma responsabilidade enorme estar com essas feras aí do mercado, bancada que já passou muitos nomes legais, e eu estar aqui, eu estou muito honrado, tá, pelo convite, obrigado. E é isso mesmo, Léo, a venda de put, você sabendo fazer da forma certa, nos momentos certos, é o melhor instrumento que nós temos para comprar ações baratas, e caso a ação não caia no preço que você vendeu, você recolhe o prêmio e fica todo para você. Então é muito bom, é uma renda recorrente de mês a mês que a gente consegue alavancar e esse prêmio a gente consegue reaportar naquelas ações que a gente já quer comprar, né? Então, exatamente. Isso é fantástico. Então, essa é uma ferramenta, o Paulo, a gente conversou um pouco nos bastidores, eu fiquei encantado pela ferramenta que ele detalhou, pelo seguinte, suponhamos, é muito intuitivo você falar assim, pô, eu tô comprado numa ação. Pô, eu tô torcendo pra essa ação subir. Ah, eu tô vendido numa ação. Pô, eu tô torcendo pra essa ação cair. Beleza. Agora, eu tô vendido numa opção de venda. Aí já embaralha, né? Quem não tá acostumado com o universo das opções fala assim, mas que negócio é esse? Eu tô vendido numa opção de venda. E aí a manchete que você mencionou é, Léo, estar vendido numa opção de venda te obriga a comprar, a exercer essa opção se o preço for atingido. Então agora, para ficar claro para todo mundo, e eu te devolvo a palavra, Banco do Brasil, pra gente pegar um exemplo prático, tá agora em R$ 28,45. Paulo, eu adoraria comprar Banco do Brasil a R$ 24, por exemplo. Eu acho que seria uma bela compra, pensando no valor intrínseco, nos estudos de fundamento. Se o mercado trouxer Banco do Brasil a R$ 24, me parece que estaria barato, que valeria comprar. Só que eu não tenho Banco do Brasil a R$ 24. No entanto, se eu ficar vendido numa opção de venda de Banco do Brasil a R$ 24, de duas uma. Eu já vou pegar o dinheiro que me remunera por ter vendido essas opções de venda no mercado hoje. Eu já pego hoje esse dinheiro, cujo a equivalência você pode discorrer qual seria aqui na nossa imaginação. E se por acaso Banco do Brasil de fato bater R$ 24, eu sou obrigado a comprar, então eu tenho que ter caixa para isso. Mas não é nada mal eu embolsar a BBAS3 por R$ 24. Então um pouquinho dessa lógica, Paulo, explica mais pra gente. Exatamente, Léo. Imagina você, o risco que você tem no mercado de comprar o papel à vista, qual é? É o mercado oscilar contra. E quando você utiliza as puts, as vendas de puts, que te dá a obrigação de comprar no futuro, que é um contrato futuro. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, ainda tem a vantagem de nós, quando estudamos a zona justa, com preço, a zona de segurança desse ativo, que você já está olhando, quer dizer, ele fica muito mais rentável. Por quê? Depois eu vou mostrar um outro papel que, assim, o pessoal tem comentado muito, mas pelo meu estudo, ele não encaixa na minha estratégia. Por quê? Porque ele está muito acima do que eu acho que eu teria que pagar. E nem vendendo put no momento eu conseguiria. Mas a gente pode até depois, Léo, fazer um programa, uma sugestão, sabe? Botar assim, aqueles papéis na geladeira. Eu congelo ele, eu deixo ele de lado e eu vou procurar as oportunidades. Então, vamos lá, vamos dizer que você queira muito comprar Banco do Brasil. Só que, se você comprar hoje Banco do Brasil, você vai estar pagando R$ 28,27, certo? O risco que você tem é a oscilação normal de mercado. Agora, quando você usa as opções ao teu favor, olha que maravilha é a estratégia que você tem de captar essa ação no futuro, caso ela caia. E aí você olha aqui, ó, vamos lá, eu fiz uns estudos aqui. Aqui é uma região interessante, 26,52. Eu vou procurar aqui, na casa aqui dos 26,52, a put que vai me pagar 18 centavos. E aí vamos dizer que eu queira comprar 1.000 papéis de Banco do Brasil. Bom, eu na hora vou recolher de prêmio R$ 180. Só que aqui, olha, nos 26,36, eu tenho essa zona ainda de segurança. Por quê? Porque a gente chama isso de break-even. A gente aciona esse lucro que a gente teve com a opção junto com o preço do strike. Então, a minha
o meu preço de strike está aqui, ó, nos 26,54. Se ele cair aqui, Léo, eu tenho a obrigação de comprar esse papel, tá? Mas só que eu ainda tenho, ó, esse respirozinho, deixa eu... O zoom tá legal aí para vocês olharem. Tá. Então, quer dizer, 26,54. Só que eu tenho ainda o break-even, 26,36. Daqui para cá, ó, eu ainda tenho um respiro. Por quê? Se Banco do Brasil ele cair aqui, ó, eu fico às vezes torcendo, Léo, para o mercado cair para eu poder comprar barato, sabe? Sim. Então, se ele por acaso subir, esse dinheiro, esse crédito é meu. Só que, repara só, Léo, o preço justo de Banco do Brasil está chegando nas máximas, tá? Então, assim, existem alguns fatores. É claro que isso aqui é uma explicação para as pessoas entenderem como é que funciona a venda de put. Só que, por exemplo, nesse momento, não é um momento ideal para você vender uma put. Por quê? Porque o preço das puts, elas estão baratas, tá? Por quê? O mercado está subindo. E isso, Léo, se reflete justamente na volatilidade. Lembra semana passada quando você estava falando direto sobre o VIX, o índice do medo, né? Ele reflete o medo. Então, quanto maior a volatilidade, maiores são os prêmios. Quando o mercado ele está subindo, ele está otimista, o que acontece? As opções elas ficam com um preço mais barato. Os valores que você recolhe de prêmio fica mais barato. Entende? Perfeito. Então, a estratégia é justamente essa, Léo. Por quê? Não faz sentido você vender put nessas regiões. Como é que eu me posicionei Banco do Brasil? Eu não vou abrir aqui porque eu nem posso fazer isso ao vivo, mostrar a minha posição aqui para vocês. Mas, por exemplo, eu comecei a vender puts, olha, quando o mercado começou a cair, Léo, eu me posicionei e eu cheguei a conversar com você, né, em novembro, dezembro, eu falei, Léo, estou comprando Banco do Brasil. E olha o que Banco do Brasil, um mês direto subindo, Léo. Então, eu comecei aqui, ó, novembro, dezembro, comecei a vender mais puts, eu consegui ser exercido e logo depois, dentro da minha zona justa, que me deixa muito mais confortável, por quê? Porque eu estou vendendo dentro de uma área de desconto, sabe? Ô, Paulo, porque pra gente reforçar no passo a passo, olha como é interessante essa ferramenta que o Paulo tá, esse uso das opções que o Paulo está nos colocando. O Guto eventualmente já citou esse mecanismo, com o Paulo a gente está focando especificamente nesse mecanismo. O primeiro degrau é: qual é uma ação que eu acho interessante, com fundamentos bons, que eu acho uma boa ação que eu gostaria de ter na carteira? Achei. É uma ação que tem muita volatilidade? Se é, cuidado, não é o ideal aplicar essa estratégia. Se é uma ação que não tem tanta volatilidade, você vai fazer isso com a Azul, a chance de você quebrar é muito grande. Então foge de ações com muita volatilidade. Então é uma ação que tem uma volatilidade razoável? Pô, segunda etapa, faz sentido. Terceiro, qual seria o preço justo dessa ação? Banco do Brasil a R$28 já não é tão atrativa quanto o Banco do Brasil a R$23. Então agora fica menos atrativo. Mas vamos supor que Banco do Brasil correspondesse aos 3 pontos. Então é uma ação que eu quero ter na carteira, é uma ação cuja volatilidade é razoável, é interessante, é uma ação que a 26,52, para ficar no exemplo do Paulo, faz sentido de eu comprar. Pô, eu topo pagar 26,52 por Banco do Brasil. 28 é que eu não quero pagar, 26 e pouco, eu topo pagar. Se tudo isso faz sentido, aí você abre lá as negociações e identifica, pô, quanto é que tá o prêmio para estar vendido, para eu vender uma opção de venda a 26,52 de Banco do Brasil. O Paulo falou aqui, salvo engano, 18 centavos. É o prêmio da opção. Se você faz 1.000 dessas vendas, você já na hora recebe R$180. Qual o risco? O risco é você ficar com o olho grandão para pegar o prêmio hoje e esquecer que se bater 26,52, você vai ter que comprar 1.000 papéis por 26,52. Então você tem que ter um caixa para honrar essa compra se bater lá. E um segundo risco é num efeito de cauda, numa daquelas balançadas do mercado, esse papel não vai a 26,52, esse papel vai a 25,90, mas não tem jeito, você vai ter que comprar por 26,52. Então eu acho, Paulo, que com a tua explicação fica muito claro quais são os pontos de vantagem, quais são os riscos, mas como o investidor, ainda mais que tem um horizonte um pouco maior, pode usar muito a seu favor isso. E pra gente fechar, eu queria que você ilustrasse um outro papel que você falou. Olha, eu tenho um papel que muita gente está comentando, que pode até ser interessante, mas na minha metodologia para identificar o valor intrínseco, o preço justo, eu já acho que não vale a pena. Que papel é esse, Paulo? Exatamente, Léo, falou tudo. Você destrinchou todos esses detalhes. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto muito de Itaú. Só que entende que o valor intrínseco do papel, para mim, ele está 0,71% acima do que eu acho, tá? Pelos cálculos que eu fiz. Eu gosto muito, Léo, de estudar probabilidade. Isso aí eu pesquiso muito o mercado americano. É claro que a gente não pode pegar todos os dados, porque a volatilidade lá fora é muito maior.
a liquidez desses papéis são muito maiores. Imagina você operando as vendas de puts com o VIX lá nos 60, como na semana passada, retrasada, estava batendo. E hoje o VIX está a 20 e poucos, né? Então, assim, são ótimas oportunidades. Por exemplo, agora a volatilidade está baixíssima. Por quê? Ó? A Itaú aqui, ele está no canal claro de alta. Tá? Eu até fiz aqui umas ondas de Elliott para entender, e eu entendo assim que Itaú já está aqui puxando uma terceira perna, tá? Batendo aqui num topo máximo, e pode ser que venha as correções a seguir. Só que, olha aqui, Léo, por mais que o mercado ele venha fazer retrações, mesmo ele caindo, para mim ainda está muito caro. O que seria uma zona justa? Entre os 25, é claro que isso aqui, Léo, é uma expectativa do mercado, né? Quando você olha o PVP da ação muito alto, isso aí é a expectativa que o mercado tem por ser um banco, sabe, tradicional, um banco sólido. Agora, seria um sonho se ela viesse, né, dos 25 aos 17, quer dizer, são 30% de desconto do meu preço teto, do meu preço justo. E isso aqui é importante. Agora, você vai perceber, Léo, se eu vender put aqui dentro dessa região, eu não vou conseguir valores interessantes, porque tá tudo zerado. Por quê? Porque o mercado ele já entende que dificilmente Itaú vai cair nessas regiões, entendeu? Porque Perfeito. na verdade, ela vai precificar esse risco conforme o mercado anda. E claro que essas regiões de preço justo, Léo, elas vão se adaptando conforme o tempo passa. Volatilidade, pagamento de dividendos, né? Então, assim, existe uma frase, Léo, para finalizar, de um grande investidor americano, que ele fala assim, cara, não existe empresas boas sendo compradas por preços ruins. E é a maior realidade. O maior problema do investidor hoje é você olhar o papel, a ação, a empresa do momento e comprar aqui sem relevância. O papel caiu, mas, cara, é muito relativo, né? Tá barato, tá caro? Isso aí eu vou olhar estudando um pouco mais a empresa. E quando eu consigo enxergar esses detalhes, Léo, eu vou me beneficiar com a venda de put. É claro que existem diversas estratégias, eu uso muito poucas, e essas poucas eu selecionei para que venha me fazer renda mês a mês, né? O Gutão aí fala muito da Fence, da Collor, né? São realmente estratégias fantásticas, sabendo usar da melhor forma, claro. Paulo Delta, especialista em opções, fazendo a sua participação. Opções em geral, para o público em geral, é um tema complexo, que muitas vezes dá um nó na cabeça, e pouco a pouco a gente tem feito esse papel aqui no Manhã TC News, de apresentar esses mecanismos, apresentar essas ferramentas, e eu estou muito honrado com a tua presença, porque o Paulo é como cada um dos 2.500 simultâneos que estão conosco agora. É um entusiasta de mercado, um estudioso de mercado, que encontrou no ramo das opções um bom caminho da sua estratégia de operação, mas que, acima de tudo, leva muito a sério e profissionalmente esse minuto a minuto da nossa cobertura. Foi assim que ele se apresentou, tá na comunidade do TC e conseguiu esse espaço aqui para dividir um pouco mais da sua estratégia de operação. Paulo, eu espero que tenha sido a primeira de muitas entrevistas aqui em outros locais, vibrando pelo seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Léo. Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Forte abraço. Valeu, Paulo. Sucesso, ainda mais por aí.